E aí, galera do pessoal Caos em Análise. E a ideia desse canal é comentar sobre temas da atualidade. Então, de certa forma, é um canal meio sociólogo, observatório. E o tema que eu quero falar com vocês hoje é casamento. Vale a pena casar ainda hoje, nesses tempos? Qual que é a vantagem de casar? Porque a nossa sociedade está entrando no meio que um colapso de relacionamentos, né? As pessoas estão naquele famoso pega e não se apega, tem do lado as feministas repudiando a imagem do homem, tem do outro lado os red pills que, de certa forma, não repudia a mulher em si, mas é, repudia os comportamentos femininos e animalescos da natureza feminina e dessa forma eles não têm nenhum estímulo para se envolver no relacionamento, para estar num relacionamento sério e, consequentemente casar. Só que no meu meio atual, vira e mexe, eu vejo várias pessoas se relacionando e estão num relacionamento sério e querendo casar. E eu me pergunto, por que que você quer casar? Por que que essa pessoa quer se casar? E é principalmente a mulher, eu vejo mais essa aspiração da mulher, né? E particularmente eu sou um homem cristão e o cristianismo, uma das suas bases é o casamento, algo que foi criado, entre aspas, por Deus. O casamento em si, como instituição, foi criado aqui pela humanidade, né? O casamento lá na época de Napoleão, o Código Napoleônico, onde o casamento ficou atrelado ao Estado. Mas na época, literalmente, não existia o que a gente chama de cerimônia de casamento, né? É algo era muito cultural, as pessoas literalmente se juntavam, foram um favo ali, foram um for, já era, tá casado. E viviam uma vida de casados, realmente. O homem sabia os seus deveres, as mulheres também sabiam seus deveres, e ali era um pacto acordado entre os dois, e entre suas famílias, e pessoas seguiam, e particularmente o Estado ali, o rei, o governante, ali não tinha nada a ver com a sua escolha, você não tinha que dar satisfação para ele que você era casado. Então a burocracia, de certa forma, era menor, apesar de haver custos como dote e aquela coisa toda de pai escolher e etc., como as pessoas criticam os casamentos antigamente. Bom, mas voltando ao tema, qual que é a vantagem, né? Então, se você não é cristão, por que que você vai casar? Sendo que, é, observando de uma perspectiva assim bíblica e até do passado, não existia o que chamamos hoje de namoro. Pessoas se conheciam através de famílias, indicações e particularmente existia aquela coisa que o pessoal chamava de corte, onde o casal ali ia se conhecendo, ia frequentando a casa de um do outro, ali tinha ali um momento ali, entre aspas, a só, assim, sempre com alguma companhia, você pode ver isso em Romeu e Julieta. Então ali o que chamamos hoje de namoro, que é aquela pegação, o casal já se comendo no primeiro encontro, era algo que só existia realmente no casamento. E por isso todo aquele empenho do homem de estar se casando. É o famoso vídeo do Piton, né? É tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Então, todo o esforço do homem de pagar o dote, de, enfim, preparar sua casa, preparar ali, trabalhar, juntar ali um tesouro para começar a sua vida, era que não, obviamente, tinha um interesse atrativo, mas também conhecia. Não quero generalizar dizendo que todos os casamentos do passado eram arranjados, aquelas coisas que as feministas vivem batendo a tecla, né, de que os casamentos antigos eram arranjados, a mulher nunca tinha direito de escolha, porque isso sim existiu, mas todo mundo sabe que, como pode dizer, isso querendo ou não era as exceções. Arrisco dizer que são as exceções, enfim. E continuando, então todo aquele sacrifício que o homem fazia e a mulher também se guardava, se preparava, era para o grande dia do ato sexual. A verdade é essa. Apesar de se gostarem, apesar de, enfim, toda aquela parte romântica que existe hoje, da paixão, existia.
mas era algo ali mais, entre aspas, contido, porque era tudo. E se existia, era ali, como também hoje existe aquela coisa de rally rola rapidinho. Existia também no passado, não dá pra mentir, não dá pra negar isso. Não tem como falar que isso não existia no passado. Como Só que era muito mais velado e se descoberto era a sua reputação, principalmente a da mulher, ia lá pro brejo e se descoberto ou morria ou casava logo. Então, a nossa sociedade foi evoluindo, foi rumando e foi se distanciando também da religião, conforme eu falei, depois que o casamento se tornou algo civil, é, foi se distanciando da religião, porque a partir do momento que o Napoleão pega a sua coroa e tira da mão do Papa e coloca na sua cabeça, ali é o Estado se distanciando da religião e particularmente, e consequentemente, as pessoas também. Então, tanto é que eu particularmente sou cristão, casei na igreja, só que a igreja onde eu casei, ela diz que, ó, você não pode casar aqui com a gente sem antes você ter casado no cartório. Então, hoje em dia, o casamento virou algo estatal. O Estado quer saber que você casou. Enfim, só que eu sou cristão. Então, para eu ter e, e como eu quero dizer, não quero generalizar e nem falar que eu sou exceção, mas eu me guardei, eu e a minha esposa, a minha esposa, a gente não coabitou antes. Então foi realmente um casamento ali nos moldes antigos. A gente frequentou a casa um do outro, conhecemos, as nossas famílias se conheceram, foi ali um período de conhecimento, tive que juntar um dinheiro, ela também na época trabalhava. Então a gente realmente fez um casamento meio à moda antiga. Primeiro casamos ali no civil e realmente só consumamos o casamento, se é que me entendem, após a cerimônia na igreja. Mas eu aguentei tudo isso, foi entre aspas um relacionamento rápido de namoro, foi em média 1 ano e 6 meses. Desde do namoro até o noivado foi esse período de 1 ano e 6 meses. E foi isso. E hoje em dia eu vejo a sociedade querendo casar, muitas mulheres querendo casar, sendo que, e até entre aspas, cristãs. Conheço uma colega que é católica e ela quer casar, porque quer casar com o namorado dela, fala que o namorado dela não assume ela logo para relacionamento sério. Minto, eles são um relacionamento sério, mas ela reclama que ele não casa logo. Enfim, aquelas reclamações que as mulheres sempre dizem que os homens estão enrolando ela. Mas por que, que o homem está te enrolando? Porque literalmente ele já tem tudo que um casamento oferece. O que, que um casamento oferece quando um casal se junta? A mulher vai ter a segurança do homem, se ela não trabalha, obviamente. A segurança tanto física também, integridade física e moral. Nenhum homem ali vai mexer com ela, porque sabe que ela tem, entre aspas, dono. É, ninguém ali vai dar em cima dela e etc. Ela vai ter ali uma segurança também financeira, depender do parceiro dela. É, vai ter também ali um nome, de certa forma, como eu falei, a depender da pessoa que ela casou, e o homem vai ter todos os benefícios que ele quis, porque se não fosse para ter esses benefícios, ele nunca casaria ou nunca se afundaria com você, que é o que? O sexo, a hora que ele quer, na disponibilidade que ele precisa ali, a comida, também nos momentos certos, uma empregada, entre aspas, doméstica, enfim, toda aquela dinâmica que um relacionamento de casamento tem, onde o homem tem seus papéis e a mulher tem seus papéis, e não necessariamente a mulher tem que ter só os serviços domésticos e o homem tem que trabalhar, porque cada casal é um casal e cada pessoa é uma pessoa. Então, por que que o cabra mundano, vai querer casar com uma menina que já oferece tudo pra ele, que um casamento ofereceria? E vice-versa, às vezes a menina também vai ter tudo ali que um homem, teoricamente, vai a segurança, as coisas pagas para ela, enfim, toda uma questão que de um homem casado daria para sua esposa, ela já tem antes do casamento, então também ela não vê nenhum motivo para casar. E se ela já trabalha, já tem faculdade, já tem profissão, enfim, já teve até filhos, e já teve, sei lá, tantos relacionamentos, pra ela também não compensa o desgaste físico, mental, porque casar, cara, é muito bom. Ter uma vida de casado é muito bom. Porém, é um estresse absurdo essa questão de casamento, organização, enfim, toda essa questão de
Eu só particularmente casei até hoje uma vez na vida e pretendo estar casado também só uma vez na vida. Mas você vê. Então a nossa sociedade hoje em dia está arrumando para esse colapso de relacionamentos por conta disso. As pessoas não estão renunciando o prazer momentâneo pelo prazer futuro e, com certa forma, contínuo, estável que um relacionamento oferece, para para ter ali as fortes emoções logo no começo, a paixão, aquela coisa toda, e já tendo os benefícios de viver juntos, aquela coisa que o Estado já ofereceu, união estável, uma coisa demoníaca. Então, é isso. É aquela famosa frase que Jesus disse: dai a César o que é de César. Hoje em dia, eu particularmente, eh, muitas igrejas condenam a questão do viver, entre aspas, juntos, sem estar casado na igreja, sem estar casado no cartório. Sendo que, como eu falei no começo desse vídeo, antigamente não existia o casamento como a gente conhece hoje. Literalmente, se você conhecesse uma menina e for um fácil com ela, você já casou com ela. Tanto é que Paulo fala em uma das suas epístolas: quem se junta com a meretriz se torna um com a meretriz. Ou seja, se você for um fogo com uma menina, você se tornou um com essa menina. Ou seja, dos olhos de Deus, você está casado com ela, você está ligado com ela. E é isso. Então, a nossa sociedade ficou depravada. Então, para realmente distinguir o que foi apenas um coito, o que é realmente um relacionamento, teve que existir essa institucionalização. Então, as igrejas realmente exigem essa questão, porque vivemos, como eu falei, por causa de Napoleão, essa coisa assim histórica, os casamentos são áreas civis. Ou seja, dá a César o que é de César. Resolve a sua vida civil e depois você resolve a sua vida com Deus, casa na igreja, enfim. Ou seja, galera, a minha questão é essa: não vale a pena casar se você não é um cristão. E se você é um cristão, viva o seu casamento de uma maneira digna, de uma maneira que você não se envergonha. Se você é amasiado, se você vive junto com seu namorado, já transa com a sua namorada e não mais não vive junto, do ponto de vista cristão você já é casado. Porém, como vivemos numa sociedade onde o casamento se tornou uma coisa civil, dê a César o que é de César. Case-se no civil e procure. A partir do momento que você casou do civil, você já está casado. Então, creio que essa parte do César você já resolvendo, diante de Deus, você também já vai estar resolvido na questão da consciência. Porque, como eu falei, se você já coabitou, você já está casado. E é por isso que, pode ser um tema de outro vídeo, que divórcio, teoricamente, é uma coisa ali somente em caso de traição, cara. Porque o casamento é algo que realmente ligou duas pessoas na alma, no corpo e no espírito. Se você separa por briga, picuinha, esse tipo de coisa que a famosa incompatibilidade, diante de Deus isso não existe. Você ainda está casado e se você separou por conta disso e casou com outra pessoa, você está traindo. A verdade é essa. Mas esse é um tema que eu trouxe hoje. Não sei se no próximo vídeo continuarei falando desse tema de casamento e entrar nessa parte do divórcio. Mas tudo que eu falar nesse canal, nos vídeos, vão ser baseados em minhas experiências pessoais e no meu conhecimento técnico, entre aspas, de história, de sociologia, filosofia e da vida. Espero que gostem desse formato. É algo ali sem cortes. Se tiver um corte é porque alguma besteira que eu falei, ou porque saiu errado o vídeo, enfim. Mas no geral vai ser esse vídeo sem corte, direto, com o intuito de expressar minha humble opinion e analisar o caos que está na nossa sociedade e por que está nesse sentido. Fechou? Sugiram tema, comentem e dê uma força no canal curtindo e se inscrevendo. Abraço e tchau!